Convido a todos os presentes para que abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 39, versículo 1. O livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado. Amém. Vamos nos ajoelhar para uma oração invocatória. Quero convidar o irmão Anísio e dizer essa oração, por favor. Querido Pai que está no céu, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor nesta manhã do teu santo dia, agradecido por mais um sábado que o Senhor nos concede. Agora queremos pedir que o Senhor nos abençoe com o seu servo escolhido para repartir o pão, nos ajude a receber e viver para o entorno. Dá-nos a tua graça, perdoa os nossos pecados e conosco, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez nós estendemos as boas-vindas a todos os presentes. Que Deus possa continuar nos abençoando com a sua palavra, que o seu Espírito possa fixar em nossas mentes, em nossos corações, e que tomemos a decisão certa de abandonar o pecado e seguir a Jesus. Amém. Sois todos bem-vindos. Muito bem, nesta manhã nós vamos falar sobre o título Necessário vos é nascer de novo. Então, essa frase está bem viva na nossa mente, porque alguns sábados atrás nós estudamos a história dos personagens envolvidos, né? Numa conversa da qual houve esta afirmação. Os personagens são Jesus e Nicodemos. Naquela ocasião, Jesus ele falou algumas coisas pesadas para Nicodemos. Disse que ele não era um cristão genuíno, né? Ele era um cristão formal. Nicodemos entendeu, mas Jesus pôde dizer aquilo porque Jesus conhece o coração das pessoas, né? Eu não posso afirmar que vocês não nasceram do Espírito, não tem essa capacidade. Mas Jesus falou de dois nascimentos, né? Da água e do Espírito. Muitos de vocês que estão aqui nasceram da água, sim ou não? Foi público, então eu posso afirmar, né? Aqueles que passaram pelo batismo nasceram da... A ideia é que antes de passar no nascimento das águas, a gente tenha nascido no Espírito. Nascer no Espírito não é nascer santo, puro, preparado já. É como o nascimento mesmo. Nasceu, agora vai começar a evoluir, mas agora entender esse nascimento espiritual e avançar para uma plenitude. Então, Jesus teve esse discurso com Nicodemos. Naquela ocasião, daquela lição, saiu um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está aqui no Testemunho para a Igreja, volume 5. Antes de ler esse texto, eu quero ler aqui um outro texto nesse livro Crede em Seus Profetas, na página 268. Porque às vezes alguém pode falar assim: por que é que não lê Bíblia, lê bastante sobre profecia? Isso aqui é um privilégio que Deus deu para os crentes nos últimos dias. Lá no tempo do deserto, Deus deu a lei no Sinai. Todo mundo sabe disso, né? Deu a lei no Sinai. Mas sabia que o povo não entendeu a lei? Porque quando você vai lendo lá em Êxodo, Levítico, lá diz que Jesus chamou Moisés e mandou ele escrever leis e estatutos num livro para que o povo compreendesse a lei de Deus. Foi um privilégio ou não foi? Olha que Deus maravilhoso. Isso ele usa agora também. Então, vamos ver aqui num texto que eu vou ler nesse livro aqui na página 268. Esse é um texto do pastor Dalton, né? Só que com citações de Ellen White. E aqui diz assim, ó:
O objetivo dos dons espirituais é manter viva na igreja a obra de Deus. Eles habilitam o Espírito de Deus a falar na correção de erros e na exposição da iniquidade. São o meio pelo qual Deus ensina o povo, o seu povo, quando estão em perigo de dar um passo errado. São o meio pelo qual o Espírito de Deus deita a luz sobre as dificuldades da igreja, quando do contrário, impossível seria o seu ajustamento. Então o Espírito de Profecia ele serve como se fosse uma lupa, né? Para fazer que as verdades bíblicas sejam compreensíveis por nós com mentes bastante deterioradas, né? Então por isso que a gente usa o Espírito de Profecia, é um privilégio. E é um privilégio que muitos crentes não têm, mas os crentes adventistas têm esse privilégio. Então, por isso que a gente recorre à Espírito de Profecia, para poder fazer claras as verdades bíblicas. Então, muito bem, aqui nesse livro Testemunho para a Igreja, na página 189, é interessante quem puder anotar, né, para depois conferir em casa. Diz assim, ó: gostaria de dirigir-me a vocês como Cristo fez a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Claro que é o Espírito Santo falando para todos nós aqui, não sou eu falando para vocês, né? O Espírito Santo falando para todos nós. Aqueles que têm a Cristo não sentem qualquer desejo de imitar o exibicionismo do mundo. Eles levarão a todos os lugares o estandarte da cruz. Falamos disso na lição, no nosso exemplo de cristãos, testemunhando acerca dos elevados e alvos e nobres temas, diversamente daqueles que estão absorvidos em interesses mundanos. Agora preste atenção nesta frase, nessa afirmação. Nosso vestuário, nossas casas, nossa conversação devem testificar de nossa consagração a Deus. Então alguns detalhes aparecem aqui, que é nosso vestuário, nossas casas, nossa conversação deve fazer o quê? Testificar de nossa consagração a Deus. São testemunhas vivas. Agora continua. Que poder assistiria a todos que assim demonstrassem que deixaram tudo por Cristo? Lembra-se da mulher? O poder que ela exerceu naquelas pessoas, que ela deixou tudo que era essencial naquele momento por Cristo. Então muitas vezes nós não influenciamos as pessoas porque não deixamos de fato tudo por Cristo. Vivemos uma vida ambígua, né? Um pouco de religião e um pouco de mundanismo. Muitas vezes passamos até desapercebidos como cristãos, que só se abrir a boca e contar, porque nosso vestuário não mostra nada, nossa conversação não mostra nada, nossa alimentação não mostra nada. Então ele está falando disso, olha. E então, ó, veja só, Ele abençoaria, aqui, volta um pouquinho. Deus não se envergonharia de conhecê-los como os filhos. Ele abençoaria seu consagrado povo, e o mundo descrente haveria de temê-lo. Então, queridos, o que eu quero destacar aqui é que no novo nascimento, aqui trouxe 3 fatores, mas não dá para falar de tudo, eu quero falar de um nesta manhã. Então, o tema desta manhã vai ser sobre o assunto: a indumentária do povo de Deus. Porque aqui diz que nós devemos nascer também no nascer de novo. Agora a pergunta, não precisa responder, responda no seu coração. A igreja da reforma, vamos limitar um pouquinho mais. A congregação de Arthur Nogueira precisa nascer de novo no quesito vestuário? Responda para você. Será que precisa? Será que nosso vestuário está adequado à verdade que nós conhecemos com o povo? E nós como movimento estamos. Então nesta manhã nós vamos ouvir o Espírito Santo falar sobre este tema. E aí nós vamos poder perceber se eu preciso nascer de novo nesse quesito, se a minha congregação precisa. Qual é o meu papel para ajudar as pessoas, se é que eu já nasci, a nascer de novo nesse quesito? Será que Deus se preocupa com esse tema? Ou é coisa dos nossos líderes do passado? Ou é coisa da igreja? Será que é importante isso? O texto que nós lemos foi de Êxodo 39:1. Lá fala sobre a vestimenta do sacerdote. Quem já teve o privilégio de ler sobre
a vestimenta dos sacerdotes, percebe a quantidade de detalhes que tem aquelas vestimentas. Bastante representação, né? Então, demonstra que Deus se preocupava. Porque foi um item bastante caro. Tem alguns versículos, né, dizendo ali detalhes da vestimenta. Mas se nós voltarmos em Gênesis 3, versículo 21, depois de Deus fazer toda a explicação do que ia acontecer com o casal pós-pecado, antes de terminar a conversa, ele faz o quê? Quem lembra? Ele faz um vestido para eles, lembra? Ele faz um vestido adequado, porque o que eles fizeram não era muito adequado, né? Eram como se fossem aventais, diz a palavra. Aí ele faz um vestimento. Então, Jesus lá já se preocupa, né, com esse detalhe. Muito bem. Abram suas Bíblias no livro de Números. No capítulo 15. Números no capítulo 15. Versículo 37 em diante. Números 15, 37 em diante. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para quê? Então Deus pede para que coloque um item ali na vestimenta. Ele diz assim: as franjas estão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. E para que serve então uma vestimenta diferente do povo de Deus? Para que nós lembremos dos seus. Passa a ser importante ou não? A partir só desse olhar aqui. Queridos, a gente muda o comportamento com o vestuário, depois do vestuário que colocamos? Sim ou não? Mudamos, né? Você põe uma roupa mais leve, você fica mais relaxado. Você consegue fazer coisas que você não faz com outra roupa. Então muda o comportamento. Nós vamos ver mais à frente que muda uma coisa muito mais profunda. Mas muda o comportamento. Tem roupas que você não consegue correr, pular, né? Você necessariamente vai ter que ficar numa postura diferente, mais solene, mais social. Mas tem roupas que te permite pular, que te incentiva a pular, né? Então ela mexe com o nosso comportamento. Por isso que a palavra diz, ó, o seu vestuário diferente, o cordão azul, serve para você lembrar dos mandamentos do Senhor. Se eu tenho uma roupa estampada aqui, um artista, vou lembrar de quem? Do artista. Mas as pessoas lembrar de quem? Do artista. Aliás, eu uso cores, as pessoas usam cores, estampas, para lembrar de suas preferências. Qualquer, por exemplo, o movimento, né, LGBT, tem as cores deles, não tem? Olhou o arco-íris lá, você já lembra do movimento. Então vejam que até o inimigo sabe que isso mexe com o comportamento e passa uma mensagem. E nós reformistas às vezes, não tem nada a ver isso aí. Isso é bobagem. Você vejam? Então, tomemos cuidado, porque Satanás não brinca. E ele quer destruir de todas as maneiras a ideia de obediência, de mandamento, de verdade, do evangelho da nossa mente. Ele usa o vestuário também. Mas continua dizendo aqui, ó, além disso, né? Lembrar dos mandamentos e os cumpram. Então você lembra e cumpre, e ajuda a nós a não dar brecha ou arrastar, né, diz aqui a palavra, a infidelidade, sermos infiéis. Então, o bom vestuário nos ajuda a ser fiel. Então, eu posso dizer que o vestuário é o meio da graça, graça comunicada. Então, a graça é comunicada a nós através do vestuário também, porque ele me ajuda a ser fiel, então é graça comunicada. Certo? E sem graça comunicada, alguém alcança a salvação? Não, porque a graça comunicada é o próprio Cristo. Percebe a importância?
Então, olha, aqui já vou começar a afirmar, olha, muito cuidado com conversinha na congregação, no meio do povo. Vestuário já mata no ninho. Se tiver coragem, mas se não for ofender, se for muito íntimo, pode falar igual a Jesus, né? Para trás de mim, Satã. Mas a ideia é essa. No coração tem que estar isso, para trás de mim, Satanás. Ele não sabe o que está falando. Está falando bobagem. Está trabalhando com outro reino. Então vamos lá, aí continua. O vestuário também, ele nos ajuda a não seguir os desejos do coração. Você põe uma roupa meio alinhada aí com algumas coisas, você fica meio com vontade de fazer uns detalhes aí nos negócios, né? E quando você vê também outros com algumas roupas, você fica com vontade de algumas coisas também, desejo do coração. Ele diz assim: as franjas estarão ali para que vocês lembrem todos os mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor que tirei do Egito. Então, poderíamos parar aqui, mas tem algumas outras coisas importantes para a gente ver, né? Algumas coisas mais claras, mas a gente já começa a compreender aqui que é um assunto sério, assunto de salvação, não é brincadeira não. Isso aqui é assunto de salvação, né? Tudo bem. Testemunho para a Igreja, volume 3. Quero ler um texto aqui, porque alguém pode dizer assim: mas isso aí era para os judeus. Talvez os israelitas hoje devem usar esse cordão, etc. Mas isso não tem nada a ver conosco, adventista. Então vou ler aqui nesse livro, Testemunho para a Igreja, volume 1,7, olha a importância do estudo de profecia, né? Para nós. Diz assim, a negligência da igreja de viver à altura da luz que tem tido sobre a reforma de saúde é motivo de desânimo para os médicos e para os amigos do Instituto. Por que fala isso? Porque a reforma de saúde, reforma do vestuário está junto com a reforma de saúde. Nós adventistas sabemos disso. Quem não sabe, soube agora. Se a igreja manifestasse maior interesse nas reformas que Deus mesmo lhes tem trazido para prepará-los para a sua volta, sua influência seria 10 vezes maior do que agora. Então, se nós estamos influenciando como igreja nível 1, se nós tomarmos atenção à reforma do vestuário, por exemplo, impactaremos nível 11, 10 vezes mais. É importante ou não é para o evangelismo isso? Importante. É fundamental. Uma igreja que fala e não vive, não tem força. Uma pessoa que fala e não vive, não tem força. O discurso convence, mas o poder arrasta. Vamos continuar aqui. Muitos que professam crer nos testemunhos negligenciam a luz dada. A reforma do vestuário é tratada por alguns com grande diferença e por outros com desprezo, porque há uma cruz ligada à mesma. Muitas vezes, para alguns no começo, para alguns pela vida toda, de fato é uma cruz muito pesada o vestuário, né? Mas tome sua cruz e siga-me. O hino que cantamos diz assim, prestaram atenção? Com a vaidade desejas findar? Desejas romper com a vaidade? Qual a resposta? O sangue de Cristo tem poder. É uma cruz, mas é uma cruz possível de carregar, porque Jesus está conosco, né? Então não tem desculpa. É só se entregar a Jesus, que dá certo. Vai ser uma cruz? Vai, mas ele vai carregar conosco. Por esta cruz dou graças a Deus. É justamente aquilo que precisamos para distinguir e separar do mundo o povo de Deus, que guarda os mandamentos. A reforma do vestuário funciona para nós como o cordão azul para o antigo Israel. Está claro agora? Tem a ver conosco? Números 15? Tem a ver conosco. Então os mesmos princípios de Números 15 servem para nós hoje. Quem não se adequa ao vestuário é propenso à infidelidade. Quem não se adequa ao vestuário é propenso às paixões baixas e desejos baixos. Quem não se adequa ao vestuário não influencia como deveria. Não vive o evangelho.
não atendam assim, diz você? O Senhor, foi Deus que falou do cordão azul. Rejeita a luz. Rejeitou a luz, também vai ser rejeitado. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, eu não vou apresentar ele diante do Pai, vou se envergonhar dele também. Muito bem. Vamos evoluir um pouquinho mais. Opa, 171, Testemunho para a Igreja, volume 3. Nós precisamos, queridos, não negligenciar a luz que nós temos. Não negligenciar a luz consiste também em buscar a luz. Não sermos papas sermões, né? Anões espirituais. Eu não estou escrevendo o texto, mas na meditação matinal, Filhos de Deus, não, a fé pela qual vivo, lá tem um texto, lá, se eu não me engano, é dia 29 de maio, ou 26 de maio, que fala sobre isso, que a gente muitas vezes constitui-se anões espirituais, porque vivemos do discurso alheio, né? Não buscamos a Jesus, a fonte, como a mulher nos ensinou esta manhã, né? Então precisamos evoluir. Agora, nesse mesmo livro que Crenças dos Profetas, achei 3 textos aqui interessantes, porque quando a gente fala do vestuário, geralmente a gente pensa nas irmãs, né? Geralmente a gente pensa nas irmãs. Muito tempo o discurso era direcionado só para elas, né? Mas olha esses textos aqui do Crente e Seus Profetas, a página 232, 236 e 237. A 232 diz assim, ó: nosso vestuário deve ser, ou melhor, no vestuário, bem como em todas as outras coisas, temos o privilégio de honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente nosso vestuário seja limpo e saudável, mas próprio e decoroso. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Lembra que eu falei que o vestuário fala de coisas mais profundas? Então vejam, o que nós vamos levar para o céu dessa terra? A única coisa: o nosso caráter. E aqui diz que o nosso caráter está alinhado com o nosso vestuário. Por quê? Simples, é só entender Números 15. Porque o nosso vestuário faz a gente ser fiel. Nosso vestuário nos possibilita a vencer as paixões carnais. Portanto, nós construímos nosso caráter. Então é simples, né? Só que o que a sociedade diz hoje? Vestuário ou roupa não define? É isso que a sociedade diz. E nós acreditamos nisso, porque usamos vestuário ruim, muitas vezes. Mas aqui o Espírito Santo fala que o caráter, ele tem a ver, o caráter não ser julgado pelo aspecto do seu vestuário. Agora, você fica com a sociedade ou fica com o Espírito Santo? Esse texto está na Educação 248, tá? Quem estiver marcando. Um gosto apurado, um espírito cultivado, reverencião na escolha de ornamento simples e apropriado. A casta simplicidade do vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva, que para ela será um escudo contra as milhares de perigos. Então está aqui, né? Agora vamos a 236. 236 diz assim, ó: confessamo-lo em nosso vestuário, trajando-nos simples e recatadamente. É nosso adorno ou de um espírito manso e quieto, tão precioso aos olhos de Deus? Estamos procurando promover a causa do Mestre? É distinta a linha de demarcação entre vós e o mundo? Ou estáis procurando seguir as modas desta época degenerada? Há diferença entre vós e os mundanos? São perguntas profundas. Então há diferença entre nosso povo e os mundanos? Há diferença entre a minha vida concernente a esse assunto e os mundanos? Ou eu sigo as modas? As modas me favorecem de algum jeito? Esse aqui está na The Review, a revista americana, no 10 de maio de 1862, tá? Opera em vós o mesmo Espírito que opera nos filhos da desobediência? Se somos cristãos, seguiremos a Cristo, mesmo que a vereda que temos de trilhar atravesse diretamente as nossas inclinações naturais. Ou seja, mesmo que você seja apaixonado por esse modelo de vestuário, mas você precisa deixá-lo por Cristo, senão não vai fazer sentido nenhum, você vai ser arrastado ao pecado.
Não adianta dizer-vos que não deveis usar isto ou aquilo, pois se o amor destas coisas vai estiver em vosso coração, ou tirar os vossos adornos seria apenas como cortar a folhagem de uma árvore. As inclinações do coração natural afirmar-se-iam novamente. Precisa ter uma consciência por vós mesmos. Queridos, não adianta vocês ouvir esta mensagem, né? esta parte da mensagem, e saírem tirando a roupa, e se o coração não estiver entregue a Jesus, porque não vai funcionar também. Lembre-se que eu falei de pessoas que já nasceram na água e possivelmente nasceram no Espírito. Então estou crendo nisso aí. Mas se não houve um novo nascimento, não adianta ser um crente fiel igual Nicodemos. Tem que nascer de novo também na água e no Espírito, né? Ou no Espírito. Tá bom? Muito bem. O último que eu vou ler, esse último coisa importante, 237, que aqui vai falar de uma outra classe aí que acha que está fora desse detalhe, que não está fora, mas às vezes acha, né? 237. Esse aqui é um comentário que o irmão fez aqui, Testemunho Celeste, volume 1, Instituto Celeste, volume 1. O adotar uso e modas extremadas no vestuário masculino ou feminino indica a falta de atenção em assuntos sérios. E nossos meninos e homens hoje, como estão no vestuário? Muitas vezes. Agora tem uma moda no vestuário extremamente apertado, já viram os homens? Parecendo a canela, já viram? Aí um tênis branco, chama atenção para Deus ou para o homem, tipo de vestimento. E aí nós permitimos, e aqui nós estamos em maioria pessoas mais experientes, nós permitimos que ele venha aqui no altar e não fazemos nenhuma correção. Muitas vezes ainda parabenizamos o trabalho. Camiseta na igreja, não sei se aqui alguns têm esse costume, mas algumas congregações têm esse costume. Nós jovens estamos de camiseta para a igreja. Às vezes é ministrar aqui na frente. Cantar é ministrar também, sabia? Cantar no altar é ministro do louvor. Aí vem com camiseta aqui. Roupa inadequada, roupa da semana. Quando nós falamos sobre o sábado, nós temos que reservar uma roupa especial para o sábado. Quando era menino, os irmãos falavam assim: calça jeans é calça de roça. Mas às vezes vem aqui com calça jeans, aqui, calça do trabalho aqui. É pecado se não tiver outra? Não, mas o crente tem que se organizar e ter uma roupinha especial para o sábado, para os cultos, para a adoração a Deus, né? Então são coisas que a gente precisa evoluir. Então tomemos bastante cuidado, porque os meninos também estão aderindo a modas que não condiz com a fé. Roupas agarradas que suscitam paixões nas outras pessoas, exibicionismo de partes íntimas desnecessárias, inadequadas, né? E são modas efeminadas ainda. Então Deus também não aceita, e os líderes da igreja não podem permitir. Porque nós vamos ler um texto que acontece com a igreja quando nós permitimos. E o que Deus pede de nós. Desde o ministro até os líderes menores também. Todos são responsáveis. Nesse livro aqui, já vou ler ele aqui. Veja só, queridos, diante desse detalhe, nós estamos carecendo hoje de ensinar ao povo a piedade prática. O que é isso? Ensinar o povo a ser crente. No nosso caso aqui, ensinar o povo a vestir. Muitos não ouvem mais esse tipo de conversa aqui, não lê esse tipo de assunto, e estão vestindo de qualquer jeito, achando que está tudo certo. Então precisa ensinar a piedade prática. Esse livro aqui, Testemunho Seleto, Testemunho Seleto, na página 525, no volume 1, tá? Quem está anotando, 525. Porque às vezes as pessoas dizem assim, vocês já ouviram isso aí, e às vezes líderes falam: não, mas esse tipo de discurso ele espanta, ele incomoda as pessoas. Não tem que ser cristocêntrico, tem que falar do amor de Jesus. Mas quem disse aqui no amor de Jesus? Se é meios para a salvação, é amor de Jesus puro. Então vou ler um texto que diz assim: os ministros conquistariam muito
mais corações, caso eles insistissem na piedade prática. Frequentemente, quando fazem esforço para introduzir a verdade em novos campos, o trabalho é quase inteiramente teórico. O povo está em condição instável, veem a força da verdade e ficam ansiosos por obter um firme fundamento. A ausência de sentimentos abrandados é tempo por excelência para insistir na religião de Cristo, fazendo-os penetrar na consciência. Queridos, então, olha, diferente do que é o discurso, a piedade prática, que é a verdade prática, ensinar o povo a como ser cristãos, se faz necessário. Evangelismo 2:7-9. Eu estou tendo o privilégio de ler esse livro capa a capa. Tem muita coisa boa aqui, viu? Quem não está lendo nada está perdendo demais e vai ficar mãozinho espiritual e pode ser levado por ventos e doutrinas. Olha isso aqui, ó. Não é, página 279, Evangelismo. Não é de discursos floreados que se necessita, nem de uma torrente de palavras destituídas de significação. Nossos ministros, e isso é para qualquer líder, né? Devem falar de maneira que ajudem o povo a aprender a verdade vital. Também está no Obreiros Evangélicos 153. Então a necessidade hoje é de ensinar o povo. Jesus ficou ali em Samaria para ensinar o povo. Se fosse teoria do Evangelho, né, aquela coisa espiritual que ele falou sobre a água e tal, não explicasse o que ia atingir. Ia impressionar, mas o povo ia continuar fazendo coisas erradas, porque impressionou-se, mas não sabe fazer. Então, muitas vezes nós impressionamos a congregação com um bom discurso, com floreados, como disse aqui, mas só impressionamos, eles saem e continuam fazendo coisa errada, porque não aprenderam a fazer. Isso é básico, isso é premissa, isso criança a gente ensina para depois eles fazerem. Então, queridos, nós precisamos evoluir, né? Aqui, 527, ainda no Testemunho Seleto, volume 1. Em todo discurso, em toda pregação, deve-se fazer um fervoroso apelo para que o povo deixe seus pecados e volte-se para Cristo. Deve-se condenar os pecados comuns e as condescendências dos nossos dias, salientando-se a piedade prática. Então, infelizmente, queridos, fala bem baixinho porque é vergonhoso. A calça, bermuda, camiseta, roupas transparentes, agarradas, é costume no nosso meio. Está cheio no nosso meio. Está cheio. Nós precisamos falar, condenar esses pecados diante do povo, conceituar que isso é pecado diante de Deus, que Deus não aceita esse tipo de vestimento. Só que nós não estamos fazendo isso. Quer dizer assim, deve-se condenar os pecados comuns, se tornaram comum. Não precisa morar com ninguém, está na rede social, está todo mundo postando de calças, irmãs, homem de bermuda, camiseta, em prol da saúde, usando bermuda para correr, academia, postam da foto, roupas indecentes. Não é o povo de Deus. E nós estamos que nem camudos, desde o ministério até nós. Não todos, graças a Deus, né? Mas a grande maioria, porque as igrejas estão cheias disso. É só olhar a rede social, não precisa nem ir nas igrejas. Isso precisa falar alguma coisa para nós. Precisa falar, senão nós vamos se perder. Então continua aqui dizendo, o próprio ministro deve falar com profunda sinceridade, sentindo de coração as palavras proferidas. Não é para ninguém ficar contente com a situação, é para sentir, mas é para falar. Tem que ensinar o povo a ser cristão, tem que ensinar o povo a se vestir, o povo a comer, estando como incapaz de conter o próprio interesse pela alma dos homens e mulheres por quem Cristo morreu. Foi dito a respeito do mestre: o zelo da tua ira me comeu. O mesmo zelo deve ser experimentado por seus representantes. Quão importante, pois, que aquele que apresenta a verdade o faça plenamente, sob o senso da responsabilidade que sobre ele pesa. Parece que nós não estamos nem aí. Parece que nós não somos responsáveis pela igreja. Nós temos um rebanho para cuidar e não estamos nem aí. O lobo vem, faz arruaça e a gente está tudo dormindo. Não dá o sonido certo.
Lá em Ezequiel 34 diz que fala, ai das ovelhas que pisam as verdades. Estou parafraseando, que vocês podem ler depois, né? Que fazem pouco caso das verdades. Depois segue dizendo assim, ai dos pastores, eu vou rejeitar vocês. Eu mesmo vou ser o pastor, vou cuidar do meu rebanho, vocês estão cuidando. É duro esse discurso, mas é o que a gente precisa, porque nós não vamos acordar. A todo homem é dada a sua obra, ninguém é dispensado. Cada um tem uma parte a desempenhar segundo a sua capacidade. Cabe àquele que apresenta a verdade, com cuidado e oração, descobrir as prisões de todas as coisas acerca da verdade, e deve instruí-los e guiar passo a passo, deixando que avaliem o peso da responsabilidade sobre ele repousa de realizar a obra de Deus lhes designa. Queridos, especialmente quem está na liderança, né? Qualquer instância é responsável. Então precisa ter muito cuidado nesse sentido. Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 171. Diz assim, ó: Deus exige, e queridos, no processo de santificação, Deus exige. Aí, antes de ler esse texto aqui, eu quero ler para vocês aqui, ó, 85 testemunhos seletos. Porque muitos acham, não, mas tem que ser por amor, não, mas não pode exigir. Olha aqui, ó, depois que você se batiza, o que acontece, ó? A religião põe a alma com as maiores obrigações contra os seus reclamos, de andar em seus princípios. Como o misterioso magneto aponta ao norte, assim apontam os reclamos da religião da glória de Deus. Por vossos votos batismais, achai-vos obrigados a honrar a vosso Criador e negar-vos resolutamente a vós mesmos e crucificar vossas afeições e consciências, levando até os pensamentos de obediência à vontade de Cristo. Vestuário, nós vemos aqui que ele honra a Deus. Então se enquadra aqui, ó. Se nós submetemos ser membro da igreja, nós somos obrigados. Isso aqui não é exército, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui soldado não fica no exército com qualquer roupa não. Fica com a farda. Então diz aqui, ó, 171 aqui do texto da igreja, volume 5. Deus exige, e é a palavra mesmo, exigência mesmo, mais de seus seguidores do que muitos pensam. Se não queremos basear nossas esperanças do céu num falso fundamento, precisamos aceitar o que diz a Bíblia e crer que o Senhor cumpre o que afirma. Ele não requer coisa alguma de nós, para cuja realização não nos conceda graça. Não teremos desculpa no dia de Deus se deixarmos de alcançar o padrão que nos é apresentado em sua palavra. Infelizmente, existe um discurso aí bastante complicado de que a salvação é graça e não leva o povo a pensar na obrigação depois de ser justificado. Nesse livro aqui, História da Redenção, lembra os irmãos na História da Redenção, no 288 e 289, olha o que fala sobre a salvação aqui, ó. Só para vocês entenderem, e outra vez pode até estudar esse assunto de maneira responsável, né? Deus coloca em associação com seus servos que receberam nova verdade, confirmada pela palavra de Deus, devem aceitá-la com alegria. A verdade é progressiva e ascendente. Lembra na nossa lição que a nova vida é continua, né? A renovação continua. A verdade é progressiva e ascendente. Por outro lado, os que clamam que apenas sua fé pode salvá-los, estão confiando num vínculo frágil, pois a fé é robustecida e tornada perfeita somente pelas obras. Então a obediência para o povo que foi justificado, ela é necessária para confirmar a justificação. Se não obedecer, anula a justificação. E nesse livro aqui, ó, Primeiros Escritos 114, olha que texto profundo e esclarecedor, mas que infelizmente as pessoas falam da salvação e não leem esse tipo de texto. O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Alguns esperam vencer apenas pelo sangue do Cordeiro, sem qualquer esforço especial de sua parte. Vai vencer?
Não trouxe aqui, mas na meditação matinal Maravilhosa Graça, de 73 ou 74, algumas versões parecem assim, página 317, diz que Deus fez um plano, e nesse plano envolveu o ser humano. E no final do texto diz assim, que a parte que nos cabe é imensuravelmente pequena, porém dela depende todo o sucesso do plano. Então, se o homem não colocar à disposição de Deus seu esforço, a força motriz é de Deus, mas o esforço é humano. O que nos move é Deus, mas quem anda sou eu. Eu não li o texto aqui, mas tem um texto assim que está lá no Fé e Obras, diz que o ato de tirar o pecado do coração é do homem. É o homem que diz não. Deus dá todos os meios, mas o homem que diz não. Deus deu o meio para todos os discípulos, inclusive para Judas, mas ele disse não. E não foi alcançado com Deus do lado dele. Se perdeu, né? Então a salvação é algo sério, viu? É algo muito sério. Precisamos estar atentos a isso aí. Bom, vamos caminhar para o final aqui, né? Agora algumas coisas bem práticas para a gente aplicar aqui na questão do vestuário. Texto para a Igreja, volume 1, na página 171. Eu acho que eu não trouxe ele, esqueci dele. Não trouxe ele. Mas vamos ler outros textos, tem os textos aqui importantes, né? Eu quero chamar vocês para falar sobre um detalhe. Volume 6, deixa eu ver se o volume 6 está aqui. Queridos, nós temos dois problemas como igreja. Ou melhor, dois momentos que a gente pode ter problema. Na entrada do membro na igreja e aqueles que estão dentro. Então vamos ver aqui na entrada o que a inspiração diz concernente a esse assunto. Se ele de fato tem tanta importância assim. Lembram que o vestuário, ele nos ajuda a ser fiel no seu mandamento? Lá no Números 15. Olha o que diz aqui, ó. Como que o ser humano entra na igreja? Através do batismo, né? Não é assim? A gente nasce do Espírito. Quando batiza, entra para a igreja de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Os candidatos, página 95, 96, testemunho para a igreja, volume 6. Os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado. O que é discipulado? Vamos entender aqui. Discipulado quer dizer assim, ó, eu ensino a verdade para alguém e ele começa a viver a verdade. Isso é discipulado. Ele gosta de viver a verdade, agora ele se tornou um discípulo de fato, ele está vivendo a verdade. Então, aqui está dizendo que os candidatos nossos não estão sendo examinados cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado. Ele até professa que faz, mas ninguém vai verificar se ele está fazendo. É isso que está falando aqui. Quanto ao que deviam ser, importa saber se meramente adotaram o nome de Adventista de uma vida de forma, ou se realmente se colocaram lá do Senhor, renunciando ao mundo e estando dispostos a não tocar nada imundo. Então, muitas vezes, eu quero batizar. Aí faz o período de fé, cumpriu a formalidade, então vai batizar. Não. Vai ver lá se ele não está agarrado em jogo, se ele não está agarrado em novela, se ele não está agarrado em série, se ele não está só lendo porcaria, se ele não está torcendo para o time de futebol, se ele não joga futebol toda semana, se ele está com o vestuário adequado. Tem que ver prova do discípulo. O que João disse para os crentes que foram lá se batizar com ele? Raça de... Quem vos ensinou? Mostrar frutos de arrependimento. E não batizou. Para o rei ele falou assim, você não. Você vai casar com a sua cunhada, rapaz, com o seu irmão vivo. Não vai batizar não. Entendeu? Então, tem que ter posicionamento firme, isso aqui é sério. Antes do batismo, devem ser feitas perguntas relativas à experiência. Porém, não de modo frio e reservado, segundo mansidão, bondade, caminhos recém-convertidos a Cristo. As exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. Agora, olha o que ela traz aqui, ó, 96. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. O assunto que deve
deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria da história é enfermidade moral, não deve ser introduzida na nova vida. Nós tivemos um grande batismo numa igreja nossa aí esses dias, bastante jovem, e uma avó fez uma declaração essa semana para mim. Minhas netas, as amiguinhas, falou os nomes que ela conhece bem, né? Não mudaram nada, usam calça, bermuda, está tudo do mesmo jeito. Acabaram de batizar. Foram experimentadas do ponto de vista discipulado. Vai dar problema essas ovelhas? Seguramente. Foram admitidas ao exército sem cumprir as regras. Agora vão ser soldadas ruins. Vão atrapalhar o pelotão. Vão lutar para o outro comandante. E olha, muitas delas nem sabem disso, porque nós não ensinamos. Então, queridos, na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. O que ela está dizendo aqui? Exatamente o que nos disse. Se a pessoa não renuncia na matéria do vestuário, possivelmente ela não vai renunciar nada mais. Vai ter problema em quase tudo. Em submissão. Cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. Nas cerimônias do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso nos ensinou que tem preferências também quanto à roupa dos que o servem. Queridos, não dá para engolir discurso bonito. Agora você tem que conhecer o que a palavra de Deus fala, senão você vai ser engolido. Vai pela pauta do amor, e aí você vai achar que se você falar não ama. Mas eu sempre digo, que o amor demonstrado aos laodiceanos, que somos nós por nascimento, nascendo no período da Laodiceia, está em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto? Você pois zeloso e arrepende-te. Vamos à frente. Então aqui disse dos novos conversos, tá? Agora tem um detalhe, quero extrair com vocês um princípio que está em Tito 2. Peguem lá, Tito 2. A Bíblia de vocês é Tito 2. Tito 2 apresenta um princípio interessante aqui. Aqui fala sobre o casamento, para mostrar o princípio, tá? Tito 2, a partir do versículo 2 também. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Qual que é o princípio que ela resgatar aqui? Do exemplo. Então, o batismo é um casamento com Jesus, sim ou não? Então, nós que já somos casados, os homens têm que dar exemplo aos meninos, e as irmãs para as meninas. Qual que é o problema, queridos? É que quando a gente vai falar com um jovem que está entrando aqui, sabe o que ele fala? Mas é aquela irmã lá que já é membro há tanto tempo e usa. E aquele irmão, tanto tempo na igreja e usa. Por que você está pedindo para mim? Que estou chegando agora. E aí, como que faz? Como que fazemos? Então, queridos, lembra disso? Nós temos dois problemas. Na entrada, quando a gente não trabalha direito, não exige prova discipular e batiza só porque quer. Ou talvez, sendo mais assim, só para fazer número, né? E depois, nós que já estamos, relaxamos também, ninguém fala nada para nós, a gente é mau exemplo para eles. E não teve conserto, tá? É terrível isso aqui. Então, Tito traz essa ideia para a gente tomar cuidado e ser exemplo, né? Ser exemplo para os mais novos. Evangelismo 112 e 113. Sejam os membros mais antigos um exemplo aos que recentemente aceitaram a verdade. Apelo para os que há muito estão na verdade, para que não ofendam aos novos conversos, vivendo sem religião. Religião
é prática de um conjunto de ideias, normas e regras que a gente adota. É isso que nos religa a Deus, né? Então assim, o vestuário é uma prática da religião cristã. Não é uma prática da religião católica, por exemplo, mas é uma prática da religião cristã. Então, aqui está fazendo um apelo para que nós vivamos a verdade, para não ofender os novos conversos. Deixe de lado qualquer murmuração e faça uma obra completa em seu próprio coração. Trabalhe o terreno inculto de seu coração e procure saber o que podem fazer no sentido de desenvolver a obra. Despertai, dais aos não convertidos a evidência de que crês na verdade de origem celestial. Se não despertardes, o mundo não acreditará que praticais a verdade que professais possuir. Vamos morrer de trabalho missionário, queridos, e ninguém vai acreditar. Que é hipocrisia. Nós tivemos um caso em Juquiá. Uma moça que trabalha com o irmão lá, estava sendo doutrinada por eles. Estava estudando com ela, né? Ela é da igreja Bola de Neve. Do ponto de vista do conhecimento, eles estão bem aquém de nós, né? Bola de Neve. E ele foi a um trabalho em São Paulo, precisou levar essas funcionárias no final de semana. E uma delas, ela estava estudando, falou: olha, eu quero ir na sua igreja. Ela contou isso com outro funcionário que é da igreja também, trabalha nessa igreja depois, né? Não estou contando já o que ela contou. Ela disse que foi, já conheceu alguma coisa, tirou os brincos, foi sem maquiagem, colocou uma saia. Foi mais ou menos do ponto de vista que ela conhecia, assim, formalmente, do jeito de uma reformista, né? E foi na congregação nossa da capital lá. Aí quando ela voltou, ela falou assim: rapaz, as meninas estavam andando na frente toda pintada, unha, boca, cara, vestuário ruim. Não é difícil isso demais? É difícil demais, gente. E não é uma igreja desassistida, é uma igreja assistida, mas nós estamos calados. As pessoas estão fazendo o que querem e nós estamos negando a Jesus. Isso é um fato que faz 2, 3 meses atrás que aconteceu. Olha a vergonha. Esse jovem não tem que falar nada. Vai falar o quê? Então, queridos, muito cuidado quando as pessoas vêm aqui à frente se apresentar, porque elas estão representando a igreja de Cristo. Então, quando Josué saiu para lutar, Josué não, Gideão, né? Foi lá 30 e poucos mil. Algumas atitudes tiraram a maioria. Foi só 300, né? Então, queridos, não fiquem com medo. Volume não ganha batalha espiritual. Quantidade não ganha batalha espiritual. Se ficar 3 fiéis é suficiente. Ficar 1 fiel é suficiente. Não se deixe levar pelo volume. Agora, tem que estudar e ter convicção, né? Está alicerçado na palavra, né? Então, queridos, tomemos cuidado, sejamos exemplo, tá? Exemplo aos fiéis. Bom, vamos então agora, mensagem escolhida. Eu acho que eu trouxe aqui, volume 3. Eu quero ler um texto aqui, especialmente para os mais novos, porque os mais antigos já ouviram sobre isso. Mas aqui é porque assim, esse questionamento do vestuário no começo do Adventismo foi muito forte. O que usar, o que não usar, né? Que tamanho usar, que tamanho não usar. E o Moai teve uma visão muito famosa, que é a visão dos 3 modelos. Eu queria apresentar a vocês aqui para a gente refletir um pouco. Ó. Então, perguntavam muito para ela sobre o vestuário e ela teve uma visão. E ela relata aqui, ó. Então, diz assim: mas passaram, aqui é a mensagem do livro 3, 277 e 78. Mas passaram diante de mim 3 grupos de mulheres, com seus vestidos das maneiras que se seguem, no tocante ao comprimento. O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando as sujidades, do qual declarei plenamente os maus resultados. Esta classe, serva da moda, parecia fraca e lânguida. Então aqui condenou o vestido longo que varre o chão. Então cada um reflita agora, né? Porque às vezes a gente abre concessões e aí a gente abre precedentes, né? Então tomemos bastante cuidado.
O vestuário da segunda classe que passou diante de mim era a muitos respeito como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres das cargas que a tirana moda impuseram à primeira classe. Fora, porém, um extremo de corteza que desgostara e suscitara preconceitos a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse é o estilo e influência do costume americano, ensinado e usado por muitos. Esse não chega aos joelhos. Não precisa dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado. Nosso meio tem os vestidinhos curtos, que as irmãs ficam aqui na frente com a perna para o lado, às vezes puxando, tentando forçar. Então, tomemos cuidado. Às vezes em pé cobre o joelho, quando senta, nós precisamos ensinar nossas irmãs. As irmãs mais velhas precisam ensinar, piedosas, né? Precisam ensinar as mais novas. E precisam ensinar. E também, olha, vejam só. Ensinar consiste em passar a ideia, avaliar se está sendo feito e depois fazer de novo, fazer uma disciplina, ou seja, reciclagem. E aí eu vou ler aqui depois, mas se a pessoa insistir, tem que ser do exército. Não tem outro jeito. Essa ideia de não deixa, é melhor estar aqui do que em outro lugar, é conversa furada. A mensagem diz: humor não vou vomitar da minha. Então não é melhor ser meio crente, não. É melhor que esteja zero, querendo aprender tudo, do que achar que sabe. Diz lá a mensagem da Odisseia: acha que é rico, mas é um pobre, miserável, cego e nu. Tem que buscar discernimento. Então, mas a igreja fala, mas não faz gestão. Fala, mas não acompanha, não cobra, não acompanha, não ensina direitinho. Aí as pessoas estão, falei, fez, não fez, também tá bom. Então, a palavra de Deus ensina certinho. Vamos à terceira classe. Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes animados e passo desembaraçado e lépido. Seu vestuário do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável, estava a umas poucas polegadas da sujeira da rua e do passeio, de acordo com as situações, como subir e descer degraus. Como declarei mais acima, o comprimento não foi dado em polegadas. Mas ela fala em outros, eu acho que, deixa eu ver se outros, algum não trouxe. Lá no texto do volume 1, na página 521, aí ela afirma lá que ficou determinado um padrão, né? 23 centímetros ali, 9 polegadas mais ou menos, e ela diz assim, que nossas igrejas usem esse padrão em todo mundo. Então, o padrão do vestuário feminino no caso, né? Então, queridos, eu li isso aqui para falar para vocês o seguinte: nós temos padrões. É a igreja que não fala sobre isso mais. Nós temos padrões definidos. Queridos, olha, o padrão da conferência geral. Trabalhos evangelísticos, a manga tem que estar aqui. Adoração na igreja, a manga tem que estar aqui. Para membro da igreja, estou falando novamente, né? Para membro da igreja. Aqui. Entendeu? Roupa sem transparência, não está colada. Nem homem, nem mulher. Agora tem que falar isso, né? Infelizmente. Entendeu? Roupa, comprimento adequado. Roupa que não chama muita atenção na cor, no frisado, etc, etc. Sapato tranquilo, baixo e sem cascavelar, né? Sem toque-toque. Meninos também, sapato discreto. Quando fala dos meninos que participam do culto, a inspiração fala assim, ternos de cores neutras, né? A gente entende cinza, preto, azulzinho, tal, etc. Cores neutras. É pecado dirigir um culto sem terno? Não é pecado, não. Pecado, estando adequadinho, né? Rede social e tal. Só que, se possível, fica muito mais apresentável diante da nossa cultura latino-americana aqui. Um homem internado, até um ladrão se passa por doutor. Então a gente tem que dar o melhor para Jesus, né? Então dá o melhor. Então os meninos, para não ter problema nenhum, separa 1 ou 2 terninhos lá para vir nos cultos. E uma calça social, uma coisa social bacana, para vir nos cultos meio de semana, aí que está mais tranquilo. Você vai dirigir, se possível por um terninho, não ofende ninguém, fica apresentável. Sabe que as pessoas chegam da outra igreja e chamam a gente de pastor, até o privilégio. Você está começando na festa, a pessoa, pastor, tudo bem? Os pentecostais chamam de pastor, né?
Começou a falar, tá de terninho, pregando, é pastor. Você vê como é importante. Então assim, a gente representa melhor. Então tem que dar o melhor para Jesus. Agora, esses vestuários adequados é só para dentro da igreja? Não, queridos, não. Vai num passeio, facinho com a bermuda. Aí acha que pode, acha que deve, acha que está tudo certo. Não está certo não. Não está certo. Soldado, onde você vê ele fardado, você conhece soldado, né? Esse é do exército. Agora nós cristãos estamos no meio dos ímpios lá, parece um ímpio. Vai para a praia, tira o máximo de roupa possível. Vai para a academia, é igual uma ímpia, ou igual um ímpio. Primeiro, queridos, que lá em Romanos, lá em Hebreus diz dos embaraços, né? Queridos, não é pecado na academia, mas é um perigo, tá? Se perguntassem talvez hoje para Jesus, Jesus, não dá para ir na academia? Ele falou, não, faz exercício na floresta, é melhor. Na academia, você vai ser tentado a colocar uma roupa, as meninas, uma roupa inadequada, que chama a atenção dos homens, mostra o seu corpo. Os meninos ser tentados ao exibicionismo. Vão na pauta da saúde? Gente, 90% é conversa. É exibicionismo. Já começa a tomar algumas coisas que não devia, pôr roupa que não devia. A inspiração nos orienta a fazer exercícios físicos. Há necessidade de puxar peso? Pega um saco de areia e puxa, vai carpir, roçar, fazer alguma coisa, né? Vai na academia, música ruim. Aí a juventude com esses hormônios aflorados faz o quê? Fica olhando para a parede da academia? Fica olhando para as meninas, estão mal vestidas lá. E as mais bonitas estão lá, mais atraentes. Então, queridos, tomemos muito cuidado mesmo, para não cair no desagrado divino e não representar. Agora eu vou finalizar lendo o texto aqui da página 600 do Testemunho Seleto, que fala como a igreja deve tratar esse problema que tem entrado na igreja. Qual que é a orientação? Tem muita outra coisa, tá? Mas vou resumir aqui. Diz assim, ó: o amor do vestuário põe em perigo a moral e torna a mulher o oposto da dama cristã, e o homem também, o oposto do cavaleiro cristão, caracterizada pela modéstia e sobriedade. Cristo sem vergonha de seus professos seguidores. Queridos, presta atenção aqui um pouquinho. Esperar um pouquinho para não prestar atenção. Presta atenção um pouquinho. Será que dá? Nós estamos sem jovem aqui, não? Será que dá para admitir nossos jovens, nossos irmãos e irmãos, está indo à academia e usando, e sabe o que mais? Eles estão postando. Será que dá para a gente admitir? Aqui diz que Cristo se envergonha. E nós estamos permitindo que eles continuem assim, continuem adorando aqui, continuem dirigindo aqui, continuem liderando a obra, continuem fazendo tudo. Quanto mais responsabilidade, quanto mais alto for meu posto, mais responsabilidade. Lá Jesus falou assim: não adianta você dizimar, cominho, e deixar outras coisas. Não adianta. Então, olha, continua aqui, Cristo se vergonha. Em que apresentamos qualquer semelhança com Ele? Em que nossa maneira de vestir se harmoniza com as exigências bíblicas? Não quero que recaiam sobre mim os pecados do povo, e darei a trombeta um sonido certo. É o seguinte: você é crente, você é cristão, você está com a história adequada. Estou falando da história aqui, queridos, numa congregação, alguém falou assim: mas outras coisas não estão falando tudo aqui. Mas pode falar também. Se eu não falar, vem outro fala, né? Mas nós estamos falando de vestuário aqui agora, né? Até porque tem uma importância significativa que a gente estudou aqui, desde o batismo até a nossa vida espiritual, dia a dia. Olha aqui, ó. Ela diz assim: não recai sobre mim. Então, se você e eu estamos vendo nosso irmãozinho com dificuldade e não estamos falando nem fazendo nada para ajudá-lo, o pecado vai cair sobre quem? Sobre nós. Está aqui, ó. Não quero, por isso eu dou o sonido certo. Por isso que eu falo exatamente o que tem que falar. Ela está falando aqui, né? O Espírito Santo está falando, não sou eu, né? Eu também tenho dificuldades. Tenho por anos dado um testemunho claro e decisivo acerca desse assunto, seja pela imprensa, seja da tribuna. E está mesmo, está escrito tudo sobre isso. Mas a gente não fala para o povo. A gente junta 300 jovens, 1000 jovens lá no retiro e não fala nada disso.
E eles voltam para cá do mesmo jeito ou pior. Gastamos milhares lá para nada. A gente tem que parar de pensar. Nós vamos perder nosso povo. Nós levamos molecada para tocar lá na Bolívia, lá na Colômbia. Mas não ensinamos ele a palavra de Deus. São bons tocadores, Daniel. Nós temos uma orquestra afinadíssima, mas longe da palavra. Ruim de Bíblia. Ruim de Bíblia. Nós temos força e energia, mas colocamos no lugar errado. Não estou dizendo que é errado tocar. É tocar, mas é melhor ir para o céu saber tocar do que ser bom tocador e se perder. Na última festa nossa aí, escola de música, todas as apresentações teve palma. Palma é adoração ao homem, antropocentrismo. Mas não dá para fazer outra coisa, porque é música tocada, é exibicionismo de técnica avançada. Não é adoração a Deus. Não tem jeito. Não tenho esquivado, declarado todo o conselho de Deus. Precisa estar limpa do sangue de todos. Ou exercerem a mundanidade e orgulho quase universal, não é desculpa para o cristão fazer o que os outros fazem. Então, se a mundanidade está por aí, não é desculpa para nós fazermos. Disse Deus: não seguirás a multidão para fazer o mal. Queridos, nem todos vão aceitar. Aliás, ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será. Não esperem que todos vão aceitar. Não esperem a maioria. Vai ser minoria, infelizmente. Muitos vão ficar. Mas isso não é desculpa nós acompanhá-los. Desde ministros até o menor que tem. Ministros vão ficar também. Lamentavelmente. E menores vão ficar também. Então isso atinge todos nós. Não brinqueis, minhas irmãs e meus irmãos, por mais tempo com vossa própria alma e com Deus. O assunto é de salvação ou não é? Não brinqueis com a sua própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário. Por que é que nós estamos numa igreja com dificuldade? Porque a mundanidade está entrando na igreja. Mas nós achamos que é levar o povo a fazer trabalho missionário, levar o povo a festa, levar o povo a isso, fazer evento, fazer festa de comemoração, enfeitar a igreja, fazer movimentos, é isso que vai resolver. Isso não é avivamento. Isso é movimento, não avivamento. Lá no Mensagem do volume 1 diz exatamente isso. Ideias originais que trazem multidões. E depois no final a Amado fala assim: cadê os conversos? Não aconteceu nada. Eu espero que seja diferente, mas depois avalie, não para vocês condenar, para refletir e tomar atitude. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, para levar nós a refletir. Avaliem depois do retiro, como virão esses jogos para nossas igrejas. Se não houver transformação, foi tempo perdido e dinheiro jogado fora, porque nós não estamos tendo que brincar mais. Está acabando o tempo. Está acabando o tempo, é o que toda a palavra de Deus fala. Então, continuando aqui para terminar, olha. Isto leva, ou seja, você ficar alinhado com o vestuário, leva à negligência de sérias responsabilidades. E mal vos achais possuidores de uma centelha de amor de Deus no coração. Renunciai sem demora a causa do vosso desvio, pois é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano do pecado. A moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade do nosso povo. Queridos, não sei se vai aparecer aqui, mas vários textos dizem o seguinte: não tem como entender o Evangelho sem espiritualidade. Não tem como. Queridos, muitas congregações nossas não conseguem entender o Evangelho, porque a moda está carcomendo a espiritualidade. Não tem como. É cabelo, é pintura de cabelo, é sobrancelha raspada, é pintura de rosto, de lábios, de unha. É tudo, e nós estamos tolerando isso. Nós estamos igual Eli. Não façam isso, pelo amor de Deus, meus filhos. Mas continuam fazendo e não fazendo nada. Essa é a grande realidade.
A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia, o movimento de reforma, acrescento eu, e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Agora presta atenção aqui, demonstra, subjetivamente, a regra que nós devemos usar para resolver isso aí, senão o resultado que vai ser. Foi mostrado que as regras de nossa igreja são muito deficientes. Todas as manifestações no orgulho do vestuário, proibidas da palavra de Deus, devem ser suficiente motivo para a disciplina na igreja. Isso acontece, queridos? Vamos ser sinceros, nós estamos entre nós aqui. Acontece isso? Não! Nós toleramos. Eu tolero na minha vida, na minha família, nos meus amigos, na minha igreja, eu tolero. Mas aqui não está falando que a pessoa está usando já, se demonstrar uma manifestação de orgulho vestuário. Já é suficiente para disciplina. O que é disciplina na igreja? É pôr no banco 3 meses? Não. É você ir lá e reciclar com a pessoa primeiro. Ouvir a pessoa. O que está acontecendo? Que é muito fácil chegar depois e corta, né? Aí você perdeu a alma. Aqui é jogo de vida ou morte, uma alma. Não está se tratando de qualquer coisa. Então, aí deu um escândalo e corta. Vou cortar para limpar o rebanho do Senhor. Foi feito algum trabalho? O sangue está nas minhas costas. Foi esse, mas o sangue está aqui. Se não se arrepender, eu vou me perder. Então, é para disciplinar, é para ir lá reciclar, conversar, instruir. Aí beleza, fez esse trabalho. Caso haja continuação em face de advertências e apelos e ameaças, quero destacar essa palavra ameaça aqui, porque o povo começa a criar confusão desse tipo de coisa, ameaça, exigência, isso não é de Deus. Eu acho que é de Deus. Deus fala lá na Bíblia, lá, se não obedecer, as pragas vão vir. Se não obedecer, eu tiro a bênção. Se não obedecer, o gafanhoto vem e come tudo. É ameaça, não é? Mas é ameaça por amor. Então aqui, então vai lá, advertiu, apelou, ameaçou, meu irmãozinho, você vai ser desligado, você vai ser disciplinado, você vai para a igreja, você vai para comer. Ameaçou, fez o trabalho, tá? Perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa, isso poderá ser considerado como prova do coração não foi absolutamente levado à semelhança de Cristo. O eu, e unicamente o eu, é objeto de adoração. E um profeta cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. Agora, neste ponto, aí sim, aí o efeito laranja, né? Estragou a laranja, tira do saco, não estraga pelos outros. Aí é convidado a se retirar do exército, porque tem que ter seriedade aqui. Aí faz o procedimento, você já sabe. Entendeu? Aí trabalha o mestre. Agora vejam só esse último parágrafo. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Qual que é o pecado terrível? Que nós estamos permitindo que nossos membros da igreja se vistam como eles querem, semelhança do mundo. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. A pergunta que eu não quero nem ouvir a resposta é: estamos fazendo? Se a resposta for não, nós estamos sem moral, deixando a igreja de Cristo desmoralizada. Já pensaram na profundidade? Já pensou, Daniel? O cara chegou para o senhor: Daniel, você não tem moral, você é um homem sem moral. Eu acho que é uma das ofensas mais pesadas, né? Umas afirmações mais pesadas. Agora imagine a nossa atitude de negligência fazer com que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, esteja sem moral. Ela é uma mulher, uma noiva sem moral. Olha a situação. Então, queridos, o apelo de Deus nesta manhã está aqui, em Isaías 1:8. A todos nós, tá? E nós que ouvimos essa mensagem somos responsabilizados em retransmitir esta mensagem para ajudar as pessoas. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente é envolvido porque irmãos queridos que estão nessa dificuldade, ou igrejas que estão nessa dificuldade, elas fazem grandes movimentos, elas fazem eventos, elas trabalham, são trabalhadores, e isso não é inegável.
E ninguém está assim condenando o trabalho deles. Mas você viram que eles estão bater em ferro frio? Vai moldar o ferro? Não. Então vai custar energia, porque bater em ferro é energia, né? Mas ferro frio não entorta. Ele tem que estar muito aquecido para entortar. Então, nós estamos trabalhando demais, mas sem foco e sem direção. E vamos ver o que Deus pensa disso. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparece diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também a festa de Lua Nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso, presta atenção aqui, não posso suportar iniquidade, pecado, associada à reunião solene. Deus aceita um culto de crentes que conhecem a verdade e não praticam? Não! Mesmo sendo adventista de uma mesma forma, o povo do advento, mesmo sendo o povo da profecia, Deus não aceita. Não aceitou Israel. Israel era melhor do que nós, sabia? Porque eles viveram sem nenhum exemplo, só por conceito. Nós temos conceito e exemplo, e não vivemos. Eles lá, quando fiziam coisa errada, sabe o que acontecia? Eram fulminados. Não fazia mais não, e morria na hora. E nós estamos ousadamente vindo ao altar, se colocando diante de Deus de qualquer maneira. Deus não aceita, por mais que a festa seja bonita, chame atenção, reúna pessoas, mas se tiver iniquidade conhecida envolvida, Deus não aceita. As festas da nova, as solenidades da minha alma, as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Sim, quando multiplica as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito das viúvas. Defendam a causa defenda os órfãos, direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. E 18 fala do convite, né? O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Agora, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Queridos, que Deus os abençoe, para que essa palavra possa dizer alguma coisa aos nossos corações. Eu não sei o que ela vai fazer na vida de vocês, mas ela pode fazer alguma coisa, muita coisa, né? E que Deus nos abençoe para que nós entendamos a responsabilidade que temos. Oremos pelos nossos líderes para que eles entendam também isso, para que eles destemidamente anunciem ao seu povo os pecados de Israel, para que nós nos conceituemos da nossa situação e recorramos a Jesus, né, que é a nossa solução. Deus abençoe para isso e que o Espírito Santo confirme essa palavra no coração de cada um de vocês. Amém.